Esperem por favor, eu peço humildemente que não pulem este meu aviso extremamente importante. Hoje eu estou trazendo para vocês o resumo de uma obra maravilhosa, que há muito tempo eu queria trazer, porém infelizmente ela não possui tradução em português. E por esse motivo, eu tive que me esforçar muito para conseguir uma boa tradução para fazer esse vídeo, pois como talvez vocês possam saber, os mecanismos de traduções não traduzem tudo corretamente. Então, para valorizar o meu esforço, eu peço humildemente que vocês deixem o like e comentem qualquer coisa. Pode ser até mesmo um ponto ou uma vírgula, ou então só o número da próxima parte que vocês querem. Mas chega de enrolação, vamos para o conteúdo. A história começa com o nosso protagonista Liu Feng acabando de ser atropelado por um caminhão. Liu Feng é um bom rapaz que trabalha duro como entregador de comida, porém um certo dia durante uma de suas entregas, enquanto ele falava no telefone com sua irmã Liu Xintong, de repente ele é atropelado por um caminhão que passou desgovernado, por causa do motorista que podemos ver que claramente não estava nada bem. Após ser atropelado, enquanto o protagonista estava caído no chão ele pensava que doía muito, e questionava se ele iria morrer. Porém o Feng ouve a voz preocupada da sua irmã no telefone, e com muita dificuldade ele começa a se arrastar até o seu celular, falando que não pode morrer, pois foi muito difícil para ele arrecadar dinheiro suficiente para a cirurgia da sua irmã. O protagonista conta que ele abandonou a escola e trabalhou durante 3 anos entregando comida para conseguir curar a doença terminal de sua irmã, uma doença chamada de doença do sangue negro. O Feng também revela que ele pegou um empréstimo de vários milhões para comprar um chip de implante cibernético, e que graças a isso a cirurgia de sua irmã foi bem sucedida, e ela estava prestes a melhorar. A seguir, enquanto o protagonista tenta alcançar seu celular, ele questiona quem é que cuidará de sua irmã caso ele morra, e se isso acontecesse, como ele iria encarar seus pais falecidos, e além disso tudo, ele ainda é virgem, e quer muito poder tocar nas coxas de uma mulher. Em seguida Liu Feng consegue alcançar o seu celular, porém ele clica em um aplicativo, e de repente uma voz inicia um aviso. Ela fala que a propagação massiva do vírus genético urbano foi detectada na cidade, e que a taxa de colapso da ordem social é de 99,87%. Em seguida a voz diz que a vida do hospedeiro está em perigo, e que um link foi criado com o aplicativo. Uma mensagem de status surge dizendo que o protagonista é um civil de baixa classe, e que o fuso horário B foi ativado para manter o atual estado de sua vida. Também foi concedida uma permissão mínima para usar o aplicativo, e o Liu Feng agora é um refugiado apocalíptico. A seguir, se perguntando onde estava, o protagonista lentamente começa a abrir seus olhos. O Feng então sente uma ótima fragrância, e logo nota que está deitado nas coxas de uma mulher. Em seguida ele ouve ela falando para um médico no telefone que o paciente está coberto de ketchup, e o protagonista então decide ver quem é a mulher que está cuidando dele. O Feng descobre o quão bonita ela é, e essa bela mulher nota que o protagonista acordou, e então revela que encontrou ele na beira da estrada, após ter sofrido um acidente de trânsito. O protagonista, todo nervoso e tossindo, agradece e fala que seu nome é Liu Feng. Ele então se endireita, e após repetir seu nome, o protagonista diz que ele é um entregador de comida, e seu número de identificação é 95.271, e que aparentemente ele foi atingido por um caminhão. Depois de ouvir o Feng, a mulher fala que isso é uma bela coincidência, pois ela está na mesma empresa que ele. Ela também se apresenta e diz que seu nome é Kylie, e fala para ele não se preocupar pois ela já chamou uma ambulância. E com essa apresentação é revelado que ela é a presidente da sede de negócios do grupo Litian. Em seguida Kylie pergunta se o protagonista conhece o veículo envolvido nesse acidente. Porém o Feng não responde, pois ele estava perdido em seus pensamentos, pensando no quanto a Kylie é bonita. Mas então o protagonista começa a se arrastar novamente em direção ao seu celular, que de alguma forma não estava mais com ele, dizendo que precisa ligar para sua irmã. A Kylie, um pouco preocupada, pede para ele não se mover, e após o protagonista pegar seu celular, ele se espanta ao ver algumas informações do aplicativo, e questiona o que é aquilo. O que o Feng viu é o fato dele estar com 9% de vida, e também que o anfitrião, no caso ele, irá morrer em 3 minutos. Enquanto o Feng via essas informações, a Kylie estava perguntando aos socorristas quanto tempo demoraria para a ambulância chegar, pois o paciente já estava delirando. A seguir o protagonista escuta uma voz dizendo que o anfitrião morrerá em 2 minutos e 50 segundos, e que era recomendado absorver a fonte de energia próxima a ele para restaurar a sua saúde. O protagonista então se vira assustado, e fala que essa é a voz que apareceu na sua cabeça um pouco antes dele acordar, e questiona se isso significa que ele realmente perderá sua vida.
Em seguida o Feng fala que em uma situação desesperada, você precisa tentar de tudo. E vendo que ele tinha apenas 6% de vida restante, o protagonista se arrasta até um carro luxuoso, que provavelmente é da Kylie, dizendo que ele não pode morrer daquele jeito. E enquanto ele se arrastava, a Kylie recebe a informação de que está tendo várias explosões na cidade. Já o protagonista pensa que aquele carro, provavelmente é a fonte de energia que o aplicativo estava se referindo. Ao tocar no veículo ele absorve um pouco de energia. E a cena então muda para Kylie, que ao se virar para avisá-lo que a ambulância estava a caminho, percebe que o Feng desapareceu. E questiona onde ele está. Já o protagonista, que estava correndo levando junto sua scooter danificada, fala que ele conseguiu escapar com sucesso, pois ele não poderia pagar por uma ambulância. A seguir, em pensamentos o Feng questiona o que foi que aconteceu agora há pouco. E também se por acaso ele absorveu eletricidade para curar seus ferimentos. E enquanto a imagem do Flash vem à sua cabeça, ele se pergunta se pode usar eletricidade, mas chega à conclusão de que não é isso. E que tudo começou quando ele entrou naquele aplicativo. E após pensar tudo isso, o protagonista se questiona se sua vida agora depende da tecnologia. Em seguida o Feng fala que aquele aplicativo veio junto do celular que ele comprou de segunda mão, e se pergunta como isso aconteceu. Porém ele pensa que chega de investigação, pois ele já está curado, e não vai mais precisar gastar dinheiro com ambulância. Em seguida seu celular toca, e ele pergunta quem poderia ser. Ao atender a pessoa na ligação grita chamando o protagonista de bastardo, e diz que ele finalmente atendeu ela, e também pergunta se ele ainda considera ela sua namorada. Sem graça, o protagonista fala para sua namorada Shen Qingyi, que ele irá ver sua irmã, e que por esse motivo ele não poderá ficar com ela à tarde, e diz que sente muito por isso. Já a sua namorada Megera, que não é uma boa pessoa, questiona se ele irá ver sua irmã fantasma morta de novo, e então manda esquecê-la porque eles irão terminar. O protagonista preocupado pede para Shen Qingyi esperar, e diz que sua irmã acabou de fazer uma operação, e por isso ele precisa estar com ela, e que mais tarde ele se encontrará com a Shen Qingyi para se explicar melhor. Porém a miserável da sua namorada fala que ele preferiu fazer um empréstimo de dezenas de milhões para comprar um chip para sua irmã quase morta, ao invés de comprar uma bolsa de grife para ela. A coisa ruim continua. E também fala que mesmo eles não podendo pagar a hipoteca para uma casa, ainda assim ele compra coisas caras para sua irmã que já está praticamente morta. Mesmo após ouvir essas asneiras, o gado do protagonista pede por uma chance, dizendo que agora ele tem um sistema. Porém antes que o Feng dissesse seus planos para eles melhorarem de vida, a desperdício de oxigênio não entende o que ele disse, e fala que ele está sonhando acordado. A Shen Qingyi também fala que ele a perdeu, pois ela já tem um novo namorado. Após revelar a cobra que ela é, e desligar na cara do protagonista, o Feng fala que ela está certa, pois ele é apenas um homem pobre. O protagonista então começa a refletir sobre como está sua vida. Ele pensa que pegou muito dinheiro para poder curar sua irmã. A scooter que ele usa para trabalhar está danificada. A sua namorada terminou o relacionamento deles, e ele ainda está com algumas lesões. O protagonista então começa a desejar que ele não tivesse nascido naquele mundo, pois assim ele não teria que pagar todas aquelas dívidas. Ele então cerra os dentes com raiva, e determinado pensa que agora ele não é mais a mesma pessoa, pois com o sistema que agora ele possui, poderá pagar suas dívidas, e se tornar alguém melhor. Porém logo em seguida sua irmã liga pedindo para ele ir salvá-la. O protagonista desesperado pergunta o que está acontecendo, e a Shintong fala que há muitas pessoas estranhas no hospital, e que ela está com muito medo, pois essas pessoas estranhas estão mordendo outras pessoas. O protagonista então manda sua irmã se esconder e esperar, pois ele está indo para salvá-la. A Shintong confirma que fará isso, e o Feng tem um ataque de fúria, questionando por que dele estar tão azarado naquele dia. Ele continua e questiona como é que ele poderá chegar tão rápido no hospital com a sua scooter quebrada. Após fazer esse questionamento, o protagonista recebe um aviso do aplicativo, e o Feng pergunta se ele realmente pode usar pontos para reparar a scooter. Porém o problema é que ele não tem pontos para isso. O sistema então manda outra notificação, dizendo que a 500 metros na floresta, há uma fonte de energia que pode ser convertida em pontos. Já na floresta, exatamente onde o sistema notificou, tinha uma van estacionada, e dentro dela estava passando uma notícia de que houveram vários assaltos, que felizmente foram controlados pela polícia, e que não era para as pessoas entrarem em pânico. A cena então muda para dentro da van, onde um velho horroroso e rico estava passando a mão na coxa da ex-namorada do protagonista, dizendo que ela finalmente conseguiu se livrar do ex-namorado pobre dela.
A miserável fala para o irmão Qiangui não se preocupar, pois o seu ex-namorado não faz ideia de que eles estão tendo um caso há tanto tempo, e que ele é um pobre e estúpido. Em seguida Cascavel pede para o velho horroroso que ajude ela a comprar um chip. O velho, que já era horroroso, fica ainda pior ao fazer uma careta, dizendo que agora tudo é mais fácil com esse chip de inteligência artificial, e que ele é um símbolo de status e riqueza. Após ele dizer isso, o protagonista começa a narrar que aquele é o ano de 2037, onde teve a explosão da tecnologia de inteligência artificial, e que países ao redor do mundo estão promovendo fortemente a tecnologia genética, e que o chip de inteligência artificial é uma das cristalizações do desenvolvimento tecnológico, e que por esse motivo, o custo desse chip é tão caro, que apenas pessoas muito ricas, ou de classe média podem comprá-lo. De volta aos miseráveis, após o velho usar o chip para analisar a ex do protagonista, ele fala que se ela quiser o chip, é para ela fazer bem o que ele quer. E nós já sabemos muito bem do que essa escória está falando. A seguir, a Shen Qingyi, abraçando o miserável, fala que isso era ótimo, e pede para eles continuar. Porém o velho nota um amassado surgir no teto da van, e de repente uma figura pavorosa pergunta como eles estão. O velho logo entra em pânico e começa a gritar fantasma. Porém era apenas o protagonista que usou o sistema para roubar energia da van, para poder consertar a scooter. O sistema notifica que a modificação da scooter está completa, a velocidade dela foi aumentada em 30%, e tem 300 pontos restantes. O protagonista fica impressionado que não só mudou a aparência da scooter, mas também aumentou sua velocidade. E enquanto vai embora, ele não conseguiu ver que era miserável da sua ex que estava dentro da van, e então pensa que pareceu que ele ouviu uma voz familiar. Mais adiante o protagonista fala que ao drenar a energia elétrica dos carros, ele pode usá-la como pontos de transformação, e que o sistema sabia que ele estava com pressa, e por isso ajudou a transformar a scooter para melhorar a velocidade dela. O protagonista também fala que agora que ele parou para pensar, o sistema sempre dá uma sugestão dependendo da situação, e que pelo visto ele tem um ótimo sistema, e com determinação em seu rosto, o Feng fala para sua irmã esperar, pois ele está chegando para salvá-la. Uma hora depois ele finalmente chega no hospital, e vendo a entrada principal toda destruída, ele questiona o que está acontecendo. Em seguida o protagonista diz que o tio Liu e o outro guarda de segurança não estão lá, e raciocina se por acaso poderia ser um ataque terrorista. Mesmo com essa possibilidade, o Feng decide entrar dizendo que seja como for, primeiro ele precisa procurar sua irmã. Enquanto caminha o protagonista chama pela Xintong. E achando isso muito estranho, ele questiona como pode ter tanto ketchup se não há ninguém, e pergunta o que diabos está acontecendo ali. Porém enquanto tentava encontrar uma resposta, de repente um homem abriu uma porta atrás dele, e cai no chão perguntando onde está seu cachorro. O Feng então se aproxima e pergunta se aquele senhor está bem, mas em pensamentos ele questiona se aquele não é o senhor que é um amante de cachorros, que faz pedidos para que ele entregue comida para cães. Após o homem se virar, o protagonista se assusta, ao ver que ele virou um monstro, e que seu cachorro estava sendo devorado pela boca que surgiu em sua barriga. O monstro zumbi então decide atacar o protagonista, porém ele se esquiva e o monstro bate a cabeça na parede. Já o Feng, ao desviar, acabou caindo, e em sua frente surge uma médica que ele conhece. O protagonista então pergunta para a doutora Li onde está sua irmã, porém antes mesmo dela responder, o Feng pede para a doutora olhar para aquele homem que estava muito estranho, só que de repente uma língua cai em seu braço, e ele finalmente percebe que a doutora também virou um monstro zumbi. Em pânico, o protagonista logo se afasta mandando ela ficar longe, porém logo nota que vários outros zumbis estavam indo até ele, e vendo que estava encurralado, Feng entra na única porta que estava ao seu alcance, só que ele não consegue fechá-la direito rápido bastante. E os zumbis tentam forçar sua entrada. Naquela situação o protagonista só conseguia pensar que tudo estava acabado, mas então ele nota que está na sala de vigilância, e grita o nome de sua irmã depois de ver ela pelas câmeras de segurança, e o sistema dele logo emite um alerta de aviso, dizendo que o corpo da Xintong já está no estágio de mutação. A cena então muda e o protagonista começa a narrar mais algumas informações sobre aquele mundo. Ele fala que hoje em dia a tecnologia genética, a inteligência artificial, a ciência e tecnologia aeroespacial, entre outras, tiveram um grande surto. A humanidade entrou na era do futuro próximo, e a inteligência artificial está gradualmente entrando na vida humana. O mundo foi gradualmente sendo dividido, até formar a chamada Aliança do Amanhecer, tendo como seu núcleo os 3 países do leste asiático.
e a Associação Estrutural do Cinturão Europeu era o núcleo da Nova Roma, e as Américas do Norte e do Sul formaram a União da Providência. E essas três alianças competem entre elas, deixando o mundo em uma luta constante. E o mau uso da tecnologia genética acabou levando à proliferação de várias doenças, e uma das mais conhecidas é a doença do sangue negro, que é a que a irmã do protagonista tem. A pessoa que tem essa doença terá seus membros endurecidos, e o ketchup começará a ficar preto até a pessoa ir de arrasta para cima. E que somente um médico de alta qualidade pode salvar suas vidas. O protagonista continua e fala que ele é apenas um pobre homem, e que depois da morte de seus pais, ele e sua irmã só podiam depender um do outro. Porém naquela época ele era jovem, e não sabia o que era o verdadeiro desespero. A cena então muda para o passado. Em um certo dia, quando a Shintong estava sentada cabisbaixa perto de uma árvore, o protagonista vai até ela e questiona o que há de errado. Para ela estar com um olhar de tristeza, ele continua, e diz para ela falar o que era, para que seu irmão mais velho possa ajudá-la. A Shintong então começa a falar, e diz que ouviu que o Feng pegou um empréstimo de dezenas de milhões para ajudá-la com a sua doença. O protagonista fala que não é grande coisa, e que ele irá pagar fazendo as entregas de seu trabalho. Porém a Shintong pede para ele não mentir, pois ela sabe que tem a doença do sangue negro, e que somente um nanochip muito caro pode manter sua vida, e que por causa de sua doença, ele teve que desistir de seu sonho, e sair da escola para trabalhar como entregador de comida. Em seguida, começando a chorar, a Shintong fala que tudo isso foi por causa dela, e que seria melhor se ela perdesse a vida. Porém o Liu Feng, fazendo um carinho na cabeça dela, fala que ele faz tudo isso porque ela é a única família que ele tem no mundo. E chorando ainda mais, a Shintong fala que ela havia saído para se eliminar, e questiona por que o Feng tinha que ir procurá-la. E foi nesse momento que o protagonista jurou em seu coração que ele deveria cuidar de sua irmã. De volta ao presente, vendo o estado de sua irmã, o Liu Feng grita em desespero, e então diz que não conseguirá impedir os zumbis de entrarem. Porém logo em seguida um alerta do sistema diz que a missão está ativada, e pede para o Feng escolher a melhor opção para ele. O protagonista então pensa que ele ainda tem o sistema, e que ele pode ter uma maneira de escapar daquela situação. Em seguida a tela do sistema aparece mostrando as escolhas para ele. A primeira escolha é continuar escondido na sala de vigilância, e essa escolha tem 95% de chance de sobrevivência. Porém em 2 dias ele morrerá de fome. A segunda escolha é salvar a Shintong, que está no Instituto de Pesquisa Subterrânea do hospital. Porém a taxa de sobrevivência é de 5%. Mas de repente o sistema alerta que a Shintong começou uma mutação, e então oferece uma recompensa de 1000 pontos, caso o protagonista consiga alcançar o porão com sucesso. Mas o Feng fica com raiva e questiona se não há outra opção. Ele então percebe que o aplicativo tem um mapa para o porão, e que há uma entrada na lavanderia a 50 metros. Ainda com raiva o protagonista questiona se o sistema quer que ele saia para morrer, pois a única saída é na porta, que está cheia de zumbis. Porém o Feng nota 2 esfregões ali perto, e usa um deles para bloquear a porta. Depois ele usa um móvel para deixar mais seguro. Após isso o protagonista pega várias coisas, e começa a usar seus poderes para criar algo. Porém enquanto ele fazia isso, com algum esforço a doutora Ali consegue entrar, e quando ela estava prestes a atacar o protagonista, usando sua nova arma, ele fura a cabeça dela e ativa o mecanismo de fogo. Após ele ficar feliz por ter conseguido, o sistema aparece mostrando as informações dessa arma. Ela é um lança-chamas de classe D. A lâmina tem uma chama anexada ao cabo que pode facilmente cortar a carne de coisas vivas graças à sua alta temperatura. O protagonista então pensa que custou 100 pontos, e ele conseguiu combinar o esfregão, a faca e o óleo de carro para criar a arma longa que ele queria. Mas sinceramente, eu não faço ideia de onde veio esse óleo de carro. Mas continuando, o protagonista também gastou 100 pontos para criar uma espécie de armadura, usando a caixa que ele usava para fazer as entregas de comidas. Em seguida o Liu Feng ataca os zumbis que estavam bloqueando a porta, dizendo que quem ficar no seu caminho para salvar sua irmã, terá que ser eliminado. 10 minutos depois o protagonista finalmente termina de eliminar os zumbis, e ao sair da sala ele cai no chão vomitando. E então se pergunta se esse é o desconforto que vem depois de eliminar alguém. E enquanto remove a sua lança de um zumbi, ele fala que eles não devem mais ser considerados humanos. E determinado ele diz que não importa quem seja,
ninguém vai impedi-lo de salvar a Shintong. Alguns minutos depois o protagonista chega até o lugar que o sistema disse que seria a lavanderia, porém o protagonista logo grita com o sistema dizendo que aquilo obviamente não era uma lavanderia. O sistema responde que aquilo era um atalho, e que a partir daquele lugar os funcionários enviam as roupas do hospital para a lavanderia no segundo nível do porão. O protagonista então decide deixar suas reclamações de lado, dizendo que isso tudo era por sua irmã. Ele entra no lugar que estava muito fedorento, e acaba caindo. E enquanto ele estava caindo, sua armadura começa a ser destruída. Ele então tem sua queda amortecida por um monte de roupas sujas, e logo em seguida, à sua frente ele vê a sua irmã sendo levada por pessoas desconhecidas. Essas pessoas que até então eram desconhecidas, são soldados que estão armados e usando armaduras tecnológicas. Eles fazem parte de um esquadrão de operações especiais do exército, de codinome Morte. A seguir, um dos soldados tenta entrar em contato com o quartel-general para dizer que o alvo está seguro, e que eles estão evacuando, porém o quartel-general não responde e ele informa aos outros que eles estão com problemas de comunicação. Outro soldado então fala para o Johnson que essa missão foi muito fácil, pois o objetivo deles, que é a irmã do protagonista, não ofereceu nenhuma resistência. O Johnson então fala que só não esperava que a espécie mutante lendária fosse aquela menina. Em seguida a tenente grita para eles tomarem cuidado com os zumbis, e ordena que um deles entre imediatamente em contato com o quartel-general, pois ela sente que tem algo estranho. A seguir o protagonista, que queria ir logo salvar sua irmã, acaba gritando ao chamar seu nome. Porém, antes que o Liu Feng fosse visto pelos soldados, ele é puxado e tem sua boca tampada pela figura de um homem que estava com os olhos brilhando em tom carmesim. O Feng, preocupado, questiona se poderia ter sido um zumbi que o agarrou. Em seguida, a tenente imediatamente manda 2 de seus homens vasculharem o andar para encontrar quem deu aquele grito. Porém, a irmã do protagonista, ao ouvir o nome dela ser chamado, recobra alguma consciência, ou pelo menos um instinto de se libertar, e então com muita facilidade se solta das algemas, e desvincula a cabeça do Johnson. Em seguida os outros soldados começam a atirar nela. Porém a Shintong rapidamente foge para os dutos de ventilação, enquanto os soldados ficam questionando de onde ela tirou esse tipo de habilidade, mas logo em seguida eles começam a ficar preocupados, pois os tiros que eles deram atraíram vários zumbis. A tenente até tenta fazer algo, mas contra aquele grupo de infectados, eles não tiveram a menor chance. Já o protagonista, que estava escondido sendo segurado pelo homem misterioso, em pensamentos usa uma metáfora para aquela situação. Ele pensa que tudo está acabado, pois tem lobos na frente e tigres atrás, e por isso, ele acha que irá morrer naquele momento. Porém o homem misterioso finalmente é revelado, e era apenas o guarda de segurança Zhang, que fez aquilo para proteger o Feng dos soldados. O Zhang ri do protagonista pela cara que ele fez, e chamando Feng de pirralho, questiona o que ele está fazendo no hospital. Porém o protagonista não responde e pergunta o que diabos são aquelas coisas no corredor. O guarda Zhang fala que as notícias disseram que eles estão em guerra contra a Aliança das Bênçãos Celestiais, e que como resultado alguém detonou uma bomba de vírus, o que resultou nas pessoas se tornando zumbis. O Zhang continua e fala que todas as pessoas que foram transformadas são aquelas que tinham um chip implantado nelas. O protagonista logo fica preocupado pois a sua irmã possuía esse chip, porém o guarda Zhang diz que a situação da Shintong é especial. Ele fala que levou ela para o porão e logo depois aqueles soldados levaram ele para fora. E também parece que eles vieram especialmente atrás da irmã dele. Em seguida o protagonista fala para eles saírem dali, pois parece que os zumbis ainda não perceberam os dois, mas o guarda Zhang revela que foi mordido, e que a mutação já estava ocorrendo. Preocupado, Feng não se conforma, e diz que eles ainda podem continuar. O velho Zhang então coloca a mão na cabeça do protagonista, e diz que ele viu o que acontece quando os zumbis te mordem, e sabe que ele ficará igual a eles. A seguir o guarda Zhang diz que viu o quanto o protagonista tem cuidado de sua irmã nos últimos meses, pois ele é um bom homem. O Zhang então fala que irá distrair os zumbis para ele poder fugir pela porta de trás, e que era para o Liu Feng viver e cuidar de sua irmã. O protagonista, chorando, sabe que não tem outra opção. Então ele pede desculpas para o Sr. Zhang e começa a ir embora. Já o Zhang pensa que aquele pirralho pegou um empréstimo para salvar sua irmã, e como ele não pode evitar sua morte, ele fará o mesmo, e ajudará a salvar os dois. E enquanto começava a ser atacado pelos zumbis, ele pensa que o mundo está mudando, e espera que o protagonista sobreviva. Após o Feng correr para longe,
O sistema avisa que detectou a presença da doença de sangue negro ao redor deles, e que o protagonista terá que escolher uma missão para a liberação de um soro. A primeira escolha, que é da letra A, é sair do instituto subterrâneo pela escada de saída de emergência dos funcionários, e a sua taxa de sobrevivência é de 90%. Já a segunda escolha, que é da letra B, é ir até o laboratório e procurar o soro para salvar a irmã dele. Porém, a taxa de sobrevivência é de 15%. Em seguida, o protagonista, ainda ressentido pela perda do Sr. Zhang, pergunta para o sistema onde está a sua irmã, porém o sistema não responde ele. E então mostra as recompensas para as duas escolhas. Se o protagonista completar a missão A, como recompensa ele receberá um traje de combate. E se ele completar a missão B, ele ganhará um mapa para um abrigo. Em seguida, o Feng manda o sistema calar a boca, pois ele irá escolher a missão B. Porém, o sistema avisa que, devido à detecção de 3 zumbis no corredor para a missão B, não há vantagem de terreno, e o anfitrião ainda não é forte o suficiente para lutar, e é recomendado que ele abandone a missão. Mas o protagonista, com sangue nos olhos, fala para o sistema não subestimar ele. Em seguida, o Liu Feng dá uma voadora no primeiro zumbi, e rapidamente corta os outros dois usando sua lança de fogo. Após isso, o protagonista percebe que a sua arma perdeu a durabilidade, e descarta ela enquanto pensa que felizmente conseguiu eliminar os zumbis antes dela quebrar. O sistema então avisa que o Feng chegou ao seu destino, e que o soro está dentro da câmara do laboratório. Ao abrir a porta, o protagonista logo avista o soro, porém sua irmã, que estava transformada, desce do duto de ventilação e parte para atacá-lo, mas o Feng rapidamente abraça a Xintong, e ela começa a demonstrar sinais de consciência ao chamar ele de irmão, e o Feng pede para ela acordar logo. Porém, logo em seguida, a irmã do protagonista volta a surtar, e ele pergunta ao sistema o que há de errado com ela. O sistema informa que há um erro em seus cálculos e que por isso não pode ser respondido. Mas é sugerido que o anfitrião use o soro para suprimir a mutação da Xintong. Vendo sua irmã naquele estado, o protagonista ouve o sistema e pega o soro. Porém, um alerta é disparado informando que, se o soro for roubado, o instituto irá se autodestruir em 10 minutos. Ao ouvir essa informação, o Feng fala que isso não é nada bom. E enquanto ele estava distraído, a Xintong tenta atacá-lo, mas ele age rápido bastante e usa o soro nela, que desmaia chamando por ele. Após o protagonista pensar que funcionou, o instituto emite um alerta mandando todos os funcionários evacuar o local. E em seguida o Feng recebe um aviso do sistema informando que a mutação da Xintong foi interrompida temporariamente. E com isso 1000 pontos foram adquiridos. A seguir, o sistema disponibiliza 2 missões para o protagonista escolher. Na primeira, ele deve abandonar a Xintong e escapar pela entrada da lavanderia. A taxa de sobrevivência é de 100%. Na segunda, ele deve chegar até a lavanderia e usar uma planta de construção para transformá-la em um abrigo para se proteger da explosão. A taxa de sobrevivência é de 40%, mas o sistema avisa que essa não é uma base adequada para fazer um abrigo, e implementá-la à vontade afetará a sua pontuação de reputação. O protagonista obviamente escolhe a número 2, pois ele não abandonaria sua irmã, e em seguida pede o mapa para se localizar. Ele começa a correr enquanto o laboratório avisa que faltam 9 minutos para a explosão, e o Liu Feng então questiona o sistema se a porta transformada do abrigo poderá resistir a essa explosão. Porém, antes dele receber a resposta, aquela tenente aparece na entrada da sala bloqueando a saída deles. O protagonista logo reconhece ela, e pergunta se a tenente está ferida. Em seguida ele fala que eles não devem se enfrentar, pois o laboratório está prestes a explodir, e eles deveriam sair dali. Porém, o sistema avisa que um sinal de evolução mutante foi detectado nos arredores, mas a localização não é possível de ser confirmada, e por isso é recomendado evacuar imediatamente. O protagonista fica preocupado e se pergunta onde está esse zumbi, porém ele vê a tenente começar a rasgar suas vestimentas, e corado pede para ela esperar. Em seguida, o protagonista coloca a mão no ombro dela e pede para escutá-lo. Determinado, ele fala que aquela é uma área perigosa, pois há um zumbi mutante por perto, e diz que eles devem sair em segurança. Porém, uma língua começa a lamber seu rosto, e o Feng então questiona a tenente o porquê dela estar lambendo ele. Mas assim que ele abre os olhos, finalmente nota que ela se transformou em um monstro horrendo. A seguir, em tom de comédia, o Feng fecha a porta e se desculpa com a tenente, mas o sistema emite um alerta de perigo e diz que esse é um tipo de zumbi mutante. E em seguida o monstro quebra a porta, e o Liu Feng pede desculpas para a tenente por ter olhado indecentemente para ela. Ele então se vira rapidamente e diz para o sistema que ele quer usar seus pontos. Porém, o sistema avisa que não há matérias para transformar.
Após isso o monstro agarra o protagonista. Porém, quando ele estava prestes a devorá-lo, a Shintong acorda e desfere um ataque nele, mandando ficar longe de seu irmão. Após o laboratório avisar que faltam 3 minutos para a explosão, o protagonista questiona como a sua irmã de repente está tão poderosa, mas logo percebe que o monstro não foi eliminado. E como não havia muito tempo, ele fala para sua irmã esquecer aquele monstro, e com ela em seus braços ele começa a fugir. O protagonista corre bastante e finalmente chega na lavanderia. Ele entra faltando 13 segundos, e enquanto a Shintong segurava a porta, faltando apenas 4 segundos, ele usa seu poder para começar a transformar a lavanderia em um abrigo. O sistema avisa que 500 pontos foram utilizados, e que o abrigo estava sendo implementado, mas após um segundo, a explosão acontece, e ela foi tão poderosa, que a fumaça imediatamente ultrapassou a altura de vários edifícios. Após a explosão, é mostrado que o protagonista e sua irmã conseguiram sobreviver, e ele logo fica espantado ao ver o abrigo que ele criou. Em seguida o sistema dá parabéns ao anfitrião pela implantação do abrigo nível 1. Ele continua e fala que a lavanderia foi modificada para resistir à explosão, e que o abrigo apocalíptico foi aberto. O protagonista então questiona se aquilo era realmente um abrigo apocalíptico, e pergunta por que ele parece um pouco desgastado. Após o Feng notar que o sinal do telefone está instável, o sistema aparece novamente dando os parabéns, e avisa que o protagonista agora é um refugiado apocalíptico, e que seu abrigo está atualmente no nível 1, e que para ampliar ele, o protagonista precisará atualizá-lo. Em seguida o Liu Feng nota sua irmã respirando pesadamente, e então usa 50 pontos para transformar um computador. O sistema avisa que o computador foi modificado, e agora ele está conectado na rede. O protagonista então pergunta para o sistema sobre o estado da sua irmã. O sistema responde que o soro atrasa temporariamente a mutação mista do melanoma e da genotoxina do microchip. O protagonista então pergunta para o sistema se por acaso com um soro desses, os zumbis não poderiam ser salvos. O sistema responde que o soro é ineficiente contra infecções normais por microvírus, e só consegue inibir o processo de mutação mista nos infectados por melanoma, e que esses infectados, uma vez mutados, são mais fortes e mais temidos do que os zumbis comuns, e que ele, no caso o sistema, se refere a eles como zumbis mutantes. Ao ouvir isso, em pensamentos o protagonista questiona se o sistema está falando dos zumbis parecidos com a tenente que se transformou anteriormente, mas o sistema avisa que essa é apenas a forma normal do zumbi, e que os zumbis mutantes são uma espécie diferente, e uma vez nascidos, eles estão no topo da cadeia alimentar. O Feng então pensa que o soro só consegue atrasar temporariamente a mutação, e que por isso ele não pode deixar sua irmã se tornar um desses monstros. O protagonista então pensa que agora que ele tem uma rede, ele irá chamar a polícia, pois o Estado deve ser capaz de resolver o problema do vírus. Porém, assim que ele acessa a rede, ele se depara com uma mulher informando a situação do mundo. Ela fala que aquele é o último relatório dele sobre os 5 bilhões de pessoas infectadas no mundo. A apresentadora pede por favor para que todos fiquem em casa, fechem portas e janelas, e esperem o governo chegar para resgatá-los. Porém, ela também informa que o governo está em colapso enquanto a cidade está sofrendo com um número massivo de vítimas, e que na cidade o número de pessoas infectadas por causa dos microchips chegou a 30 milhões, e o exército acabou sendo esmagado. A mulher também informa que foi uma guerra de vírus, iniciada pela Aliança da Bênção Celestial, que está levando à extinção da raça humana. Ao saber de tudo isso, o protagonista questiona se esse é o fim do mundo, e retoricamente pergunta se ele só deveria assistir enquanto sua irmã lentamente se transforma em um monstro. Indignado com essa situação, Feng pergunta ao sistema se existe alguma maneira de salvar sua irmã. O sistema então mostra várias telas, e fala que o refúgio apocalíptico está ao seu serviço. Porém informa que somente após desbloquear o nível 5 do abrigo, e construir o centro de pesquisa de vacinas, é que ele poderá curar sua irmã de uma vez por todas. O protagonista se surpreende com o nível que será necessário alcançar, e então pede para ver a planta do abrigo. Ao fazer isso aparecem algumas informações sobre ele. O protagonista tem 550 pontos disponíveis, e está atualmente no nível 2. Uma grande missão do sistema é construir um abrigo para 10.000 pessoas. Também é mostrado que seus status vão de força até carisma, e que todos atualmente estão abaixo do rank B. O sistema ainda brinca, ou talvez não, dizendo que o protagonista é um inútil, e que ele deveria se eliminar para que o sistema possa encontrar um novo anfitrião de elite. Também é mostrado algumas coisas que o refúgio possui, como dutos de ventilação, bomba de água, sala de estar, cantina, e gerador de energia. Em seguida o sistema pede desculpas,
pois refugiados apocalípticos não são dignos de ver em planos de alto nível, e que para vê-los o protagonista deveria tentar melhorar seu título e o nível do abrigo. Depois de ouvir isso, Feng fala que sente que o sistema está zombando dele. Em seguida, enquanto o protagonista via a loja, outra mensagem do sistema informa que o abrigo nível 2 só pode ser atualizado quando todos os planos de pesquisa para o nível 1 forem concluídos. O Liu Feng então nota algo e questiona se os dutos de ventilação estavam danificados. O sistema informa que a explosão danificou os dutos de ventilação, e que se não for reparado a tempo, em 5 horas o abrigo ficará sem oxigênio. O protagonista então fala que primeiro ele queria comprar os lingotes de metal sintético que viu na loja, mas como não tinha outra opção, ele decide consertar os dutos. E para isso Feng acaba tendo que gastar 30 pontos, mas ao fazer isso ele completa uma missão e ganha mais 2 pontos de reputação pessoal. Ao saber disso, o protagonista fala que isso é ótimo, pois ele pode modificar, melhorar e reparar objetos ao mesmo tempo que completa missões do sistema. O Liu Feng continua e diz que assim, sem ter que sair do abrigo, ele pode criar os mesmos itens que eram comprados antes do apocalipse. E ao fazer isso ele economiza dinheiro, completa missões e compra itens da loja, e dessa forma ele terá tecnologia em larga escala, e seu abrigo chegará rapidamente ao nível 5. Em seguida Feng transforma um rolo de papel higiênico para deixá-lo mais suave, sem aquele aspecto de lixa, se é que vocês me entendem. Após isso ele melhora a qualidade de um lubrificante, e ganha mais 2 pontos de reputação pelas duas modificações. Em seguida o protagonista pergunta ao sistema o que houve com a irmã dele, pois parece que o sistema esqueceu de dizer mais coisas. O sistema responde que não há dados suficientes para poder julgar, e que de acordo com o teste feito, a sua inteligência e memória regressou para quando ela tinha 7 anos, mas ainda se lembra que o protagonista é seu irmão. Ao saber disso, Feng, um pouco triste, se lembra de como ela era feliz quando tinha 7 anos. Em seguida o protagonista esmaga o lubrificante, e com um rosto sério ele diz que não importa, pois enquanto viver, ele sempre poderá salvar sua irmã, para fazer dela uma boa menina novamente. Porém, após essas palavras grandiosas, a Shintong acorda, e ao ver de uma forma sugestiva o lubrificante que o protagonista derramou, ela se cobre e chama ele de pervertido. Então o protagonista, com medo, faz uma cara ridícula, e pede para sua irmã escutar a sua explicação, pois não era o que ela estava pensando. Porém a Shintong continua chamando ele de pervertido, e o protagonista, chorando, fala que acabou, pois a imagem de um irmão perfeito que ele mantinha há anos foi destruída. No dia seguinte, dentro de um helicóptero que estava sobrevoando o outro lado do hospital, a tenente da equipe Li informa para sua equipe que foi naquele hospital que o sinal do outro esquadrão desapareceu. Porém ela fala que o sinal do alvo deles ainda está ativo, e enquanto eles descem do helicóptero, todos gritam que o Esquadrão da Morte está em ação. Muito obrigado para aqueles que ficaram até o final do vídeo. Se você gostou do meu conteúdo, deixe um like e inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Se não gostou, deixe um like mesmo assim, para mim continuar crescendo e poder melhorar cada vez mais. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!